De volta, agora com a Patrícia Godoy, a Paty Godoy para os íntimos. Com essa caixa de costura super bonita feita na cartonagem. Tudo com você. Vamos lá? Eu começo sempre pelas bases. Aqui eu peguei a base da gaveta. Então eu peguei a base, cortei o tecido, deixando mais ou menos um centímetro para cada lado. Embora aqui, se eu não tiver tanto tecido, eu posso deixar menos, porque eu vou cortar rente. Ok. Sempre que na cartonagem a gente começa pelas bases, né? É como se fosse uma construção mesmo, né, Paty? É um padrãozinho que a gente acaba construindo, né? Porque como acaba também sendo muito repetição nas peças, então a gente acaba seguindo uma sequência. A única coisa que eu tenho que me preocupar é sempre espalhar a cola bem, para depois ela não transbordar no tecido. E aí, aqui eu viro. Virei, viro de volta, estico o tecido, sempre do meio para fora. Aí aqui, ó, dei um pouquinho de bolha, puxo e estico. Aqui novamente, ó, puxo e estico. E aí eu vou cortar rente. Para as bases da bandeja, da gaveta, do suporte, eu corto rente. A única base que eu não vou cortar rente é a externa, que é justo essa na caixa que eu tenho essa bordinha. Então, para dar esse detalhe, eu não posso cortar reto. Entendi, tá. Então, aqui, cortei reto, já tenho a minha base da gaveta. Deixa eu pôr aqui. Então, ela vai ficar assim, dessa forma. As laterais, eu vou cortar as 3 voltas retas, porém, a de cima eu deixo. Então, eu corto, né, as laterais, a parte inferior, a de cima eu deixo para dobrar um dedinho. Aí vou começar a montagem. Montagem, eu sempre começo montando ela, as partes menores e depois as maiores sobrepostas. Porque aqui eu vou ter uma diferença na medida. A minha lateral menor, ela tá rentinha com a base. A minha lateral maior, ela já tem esse aumento dessa lateral. Então, quando eu vir, sobreponho ela aqui por cima. É uma engenharia mesmo. É uma construção, né? Exatamente. E isso eu vou repetir tanto no suporte como na parte de bandeja, que eu já até trouxe montado aqui para vocês. Então, eu já dei uma adiantada, porque essa é a peça do nosso livro, né? Então, tá super bem explicado lá no livro. Então, eu trouxe algumas partes para estar mostrando para as meninas. O suporte, a mesma coisa. Aqui o suporte, eu sempre falo, o que é o meu suporte da gaveta? É uma caixa aqui que eu vou virar. Então, a minha base do suporte é essa aqui atrás. Esse aqui é um papelão? É o papelão cinza. É o cinza. É o cinza. Tá. Então, eu montei minha caixa, para eu virar, né, o suporte gaveta, eu só vou virar ela aqui. Entendi. Então, a montagem é exatamente a mesma, né? As menores primeiro, depois as maiores. Isso eu repito na parte de cima da bandeja também, que eu vou sobrepor aqui. Aqui eu vou sobrepor, vou passar cola, venho e fixo aqui em cima. Não vou passar agora eu só vou demonstrar. Mas eu posso aqui já passar cola para ela ficar mais presa. E vou deixar E aqui as paredes você colou na base, é isso? Na base. Na base. Aqui também aí tem é um a trabalhinho base. bom, É a mesma tem coisa, que crepar para soltar. poder dar essa fixada boa, gente, tá vendo? Novamente eu repeti o processo. Base, lateral menor, lateral maior, sobrepõe, porque eu tenho aumento de medida. Começo com as menores, Começo com as menores, depois com as maiores. Isso é então, base ó, na cartonagem. meu suporte, a minha bandeja e a minha gaveta, as três são a mesma montagem. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Perfeito. Venho aqui, então sobreponho. Vou só prender aqui. E você então, tá com aulas no seu ateliê? Tô com aulas no ateliê, lá que é em Santo André, né, na região do ABC. Pertinho da onde a gente grava aqui. Pertinho. Agora, graças a Deus, já voltamos ao normal, né? E aqui é onde eu estava explicando, que é a base externa, que é a única que eu vou deixar mais ou menos 1,5 cm de borda. Deixei essa borda de 1,5 cm, vou dobrar. Para quando eu vier com a minha caixa aqui, eu tenho a borda. Aí já fico Por aqui, isso, ó, entendi. a bordinha já de acabamento. E aí, aqui a minha gaveta para acabamento. Gaveta. Já deixei aqui para explicar para vocês, ó. Cortei o tecido, mais ou menos 1,5 cm de sobra, subi no fundo da gaveta,
venho aqui e abraço para a lateral. Acabamentos de laterais. Eu vou dobrar na parte superior e inferior, abraço para o lado as menores. Abracei as menores, a maior eu já fecho tudo, que é essa daqui, ó, que é a minha parte da frente. Eu já vim, colei o tecido e já dobrei todas as laterais de acabamento. Por quê? Eu já tenho ela aqui, né, tampando essa quina. Então, já que eu tenho aqui a quina tampada, eu venho, vou passar cola e prendo. Esse papel que você está usando, ele é mais maleável. Ele é diferente daquele papelão cinza. Esse é o papel cartão. Papel cartão. Que é então, o duplex em alguns praticamente, lugares. com papel cartão e o papel cinza, eu construo uma peça em cartonagem. Monta. Esses dois papéis eu preciso. Os dois principais. Okay. E aí, eu tenho acabamento. Aqui eu já, né, cobri o fundo, cobri as quinas, dei o acabamento na peça também. E aí eu vou para os outros demais acabamentos. A tampa aqui, ó, eu fiz como eu tinha feito na base externa. Eu colei o tecido, vim com uma borda de mais ou menos 1,5, transpassei para o outro lado, colei, colo uma no outro. Aqui eu tenho o papelão cinza com o papel cartão de acabamento. E não tem nada, parece que tem um forrinho. Aí eu coloquei, acho que nessa também eu coloquei. Tá meio fofinho. Tem uma mantinha para dar um fofinho, que você dá um charmezinho, né? Fica bacana aí também. Ele fica mais um fofinho. Então, faço isso na tampa, venho aqui, marco o meio e coloco os puxadores. Então, são as duas tampas. E aí, a alça. A alça, eu gosto de fazer da seguinte forma. Tem outras formas de se fazer também, não tem problema. Eu sempre falo, né, artesanato não tem aquela coisa do certo ou errado. Cada um tem o seu jeito de fazer, por isso né? Que é artesanal, a gente se adapta. E acho que até a Carol concorda comigo assim. A gente ensina a aluna, mas ela aprende o jeito dela, né? De repente, ela já cria a própria técnica dela, né? Então, isso é legal do artesanato. Isso é bem válido. E a gente se emociona com essas meninas. É uma delícia, né? E aí eu colo, aqui tá a minha alça, colei 2 papéis cinza, fiz toda a borda em vermelho, tanto aqui no meio como na outra, papel cartão aqui. Eu colei tudo, venho e colo aqui. E aí fita de novo para dar o tempo de acabamento. O outro lado já tá montado. Então vai ficar dessa forma aqui. E fica aqui dentro da caixa. E aí eu divido, né, a caixa no meio, a base no meio, e aí eu colo ele para eu pôr as minhas tampas, que é exatamente o meio da bandeja. E os acabamentos da peça total. Porque aqui, a gaveta, eu acabei ela separada. A bandeja com o suporte, como eu colo uma em cima da outra, então os acabamentos também eu faço inteiro. Então não vou ter 2 acabamentos, um para cada peça. Eu já vou ter aqui o acabamento para a peça inteira, onde eu vou envolvendo. E aí a mesma coisa. Envolvo lateral primeiro, tenho que esconder as quinas. Escondi as quinas, venho com as peças de acabamento, que é onde eu já fechei tudo. Se ela abraçou, eu venho com outra peça para esconder esse abraço. Para esconder esse abraço. E aí você vê, é uma peça grande, mas é uma peça fácil de fazer, né? E sabe o que é bacana? Que você montou com a vitrine do artesanato? Vamos lá passear junto comigo, então. Um kit que vai chegar na sua casa, eu achei fantástico. Já falei dele várias vezes e já tive esse retorno, Cláudia, impressionante, porque chega tudo recortado em casa e eu consegui fazer. Tudo mastigado, ó, todas as peças, tanto o papel, o cartão, né, quanto o papel cinza, o papelão cinza, vão chegar na casa de vocês exatamente nas medidas que dessa caixa de costura que ela acabou de fazer, tudo recortado, mastigado, até os tecidos, porque essa caixa é muito bonita exatamente pela escolha desses tecidos que deram mais glamour a ela. Os mesmos tecidos, tem pincel, essa fita crepe que é da Tec Bond, que é a melhor que tem, espátula que é fundamental para você passar nos seus tecidinhos, deixar tudo muito bem planado, assim que a gente pode falar. Eu tenho também o rolinho de pintura, que a gente pode usar bastante. A cola branca é uma cola branca bem resistente para a sua peça de cartonagem. E aqui tem um livro
da Patrícia Godoy, que é fantástico. Ela ensina 12 peças de cartonagem, mas ela ensina muito mais. Ela ensina como combinar cores, como colocar o preço nas peças. São peças para o ateliê, para o quarto, escritório, para a cozinha, para a sala e para o toalete. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui é um organizador de talheres. Eu tenho em casa um que ela deixou para o meu lavabo, coisa mais querida. Aqui é uma caixa para bijuterias, caixas redondas, tudo no passo a passo. Bandeja, tem uma que é para você colocar as toalhinhas e deixar no lavabo, gente, uma belezinha. E aqui no final tem um plus, né, Paty? Você ensina umas peças menores, ó, aqui tem dicas que servem como mimos, caderno com argolas, caixa versátil e por aí afora. Vai um DVD com várias explicações. Esse livro é um primor, gente. Você sai projetando uma peça feita na cartonagem. Tamanha dedicação da Patrícia Godoy com a nossa vitrine do artesanato. E vai junto ainda por cima, como a gente está falando de cartonagem, a gente vai pegar uma carona na costura, a revista Burda, que é a melhor revista de costura do mundo, vai chegar na sua casa com muitos moldes, é uma preciosidade. Esse kit está à venda na nossa vitrine do artesanato. Para comprar é só apontar o celular para o QR Code. Já que estamos falando de celular, compre com segurança via WhatsApp 11 966 33 5510. Pela loja virtual e também ligando no 0800 380 2000, 0800 380 2000. É bacana esse retorno, né? Porque chega na casa da pessoa, ela vai fazer a caixa de costura e outras peças que você ensina tão bem. E o que é engraçado do livro é isso, que em cima do livro ela consegue construir outras peças também. Aquele menino alto falou, acabou. Acabou, ele não Seu quer mais Instagram. deixar a gente falar, né? É @ateliê Patrícia Godoy. Ateliê Patrícia Godoy, maravilhosa. Muito obrigada. Obrigadão. Nosso carinho chegando em vocês. Uma ótima tarde. Fiquem Tchau, com tchau. Deus.